Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para a nossa análise. Hoje vamos mergulhar fundo num produto que, olha, tá dando o que falar no mercado. O novo ETF de renda fixa, o Alpo11. É verdade. A gente tem visto muita discussão, né? Será que ele é só uma cópia, uma nova roupagem para o LFTB11 que já existe? Uhum. Ou será que ele é tipo uma evolução, uma alternativa talvez mais interessante para aquele dinheiro parado, competindo com as famosas caixinhas digitais? Exato. Nosso objetivo aqui é justamente esse, é desmontar esse ETF, sabe? Entender a engenharia por trás dele, para quem ele realmente serve e, claro, onde estão as armadilhas. Exatamente. E o mais legal é que, ao analisar o Alpo11, a gente acaba falando de algo muito maior, Sim, que é essa estratégia muito inteligente de otimização tributária na renda fixa brasileira. perfeito. A gente vai desvendar o mecanismo que permite a esses ETFs terem uma tributação tão atrativa. É uma combinação de regras da Receita com uma gestão de portfólio bem específica, sabem? Entendi. E entender isso é fundamental, não só para saber como usar a ferramenta, mas principalmente quando não usar. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo básico. A pergunta que com certeza está na cabeça de muita gente. Vamos lá. Por que complicar? Para que comprar a cota de um ETF que investe em Tesouro Selic, se eu posso simplesmente ir lá no site do Tesouro Direto e comprar o título, sem intermediário nenhum? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, sim, ela está justamente nas barreiras que o investimento direto tem para certos investidores. Certo. São basicamente 3 grandes limitações. A primeira é o limite de aporte para pessoa física. Hoje, esse teto está em R$2 milhões por mês no Tesouro Direto. Que, vamos ser sinceros, é um valor altíssimo para a esmagadora maioria. Com certeza. Mas para um cliente de private, um atleta, alguém que acabou de vender uma empresa, aí esse limite pode ser um problema real para alocar o caixa para um segurança. Exatamente. Para grandes volumes, é uma restrição. A segunda limitação é mais direta. Pessoas jurídicas, ou seja, empresas com CNPJ, Ah, sim. simplesmente não podem comprar títulos no Tesouro Direto. O sistema é exclusivo para CPF, então o caixa de uma empresa não tem acesso direto a essa aplicação, que é a mais segura do país. Entendi. E a terceira barreira, que talvez afete o maior número de pessoas, é a tributação. É a famosa tabela regressiva do imposto de renda. E se essa análise está sendo útil, aproveite para compartilhar o podcast com alguém que também precisa entender melhor sobre investimentos. Certo, a tabela regressiva, sempre bom lembrar como ela funciona, né? Se o resgate do dinheiro acontece em até 180 dias, 6 meses, Isso. o imposto sobre o lucro é de 22,5%. É uma mordida gigantesca. Enorme. Para chegar na alíquota mínima de 15%, é preciso deixar o dinheiro investido por mais de 720 dias, 2 anos inteiros. E para não perder nenhuma das nossas futuras análises, não se esqueça de seguir o podcast Opinião em Foco. Perfeito. Então, um ETF de renda fixa como o Alpo11 nasce como uma solução para esses 3 pontos. Exato. Primeiro, ele não tem limite de aporte. Se tiver liquidez no mercado, é possível investir dezenas de milhões de uma vez. Certo. Segundo, ele é negociado em bolsa, então qualquer CNPJ pode comprar as cotas. E terceiro, e aqui está a grande mágica, A melhor parte. a alíquota de imposto de renda é fixa em 15% sobre o ganho de capital. Não importa o prazo. Pode comprar num dia e vender no outro, pagando 15% em vez dos 22,5% do Tesouro Direto. E é essa vantagem tributária que vira o jogo, né? Especialmente para o capital de curto prazo ou para as empresas. Mas isso não vem de graça. Existe uma regra bem específica para um fundo conseguir esse benefício, certo? Ah, sim. E é aqui que a engenharia financeira começa. É aqui que fica realmente interessante. A Lei 13.043 estabelece que, para um fundo de renda fixa ter direito à alíquota de 15%, a sua carteira de ativos precisa ter um prazo médio de repactuação superior a 720 dias. Ok, prazo médio de repactuação. Vamos traduzir isso. Em termos bem simples, é tipo o tempo médio que os ativos do fundo levam para se adaptar a novas taxas de juros.
É isso? Perfeito. Um título longo demora mais. Um título curto, como o Tesouro Selic, se adapta quase que na hora. Precisamente. E você tocou no ponto central do problema. O Tesouro Selic, a LFT, que é o principal ativo desses ETFs, Certo? tem seu rendimento atualizado todo dia pela Selic. Por isso, o Tesouro Nacional considera que o seu prazo de repactuação é de apenas um dia. Só um dia. Um dia. Se um fundo investisse 100% em Tesouro Selic, o prazo médio seria de um dia, o que, pela lei, enquadraria ele na pior alíquota de todas, a de 25%. E aí está o grande paradoxo. O produto é vendido como um ETF de Tesouro Selic, mas se ele fosse só Tesouro Selic, a tributação seria péssima. Seria péssima. Invalidaria todo o propósito. Fica claro que existe um truque legal aí na composição da carteira para contornar isso. Esse é o famoso pulo do gato. A solução que os gestores encontraram é não investir 100% em Tesouro Selic. A carteira desses ETFs é, na verdade, uma mistura. Algo em torno de 91% alotado em Tesouro Selic, de fato, Ok. mas os outros 9% são investidos em títulos públicos completamente diferentes. As NTN-Bs ou Tesouro IPCA+, com vencimentos extremamente longos, tipo 2060, 2068. Ah, claro. Uma NTN-B que vence em 2068 tem um prazo de repactuação gigantesco de décadas. Exato. Então, essa pequena fatia de 9% em títulos de longuíssimo prazo funciona como uma âncora, sabe? Puxando a média da carteira inteira para muito além dos 720 dias que a lei exige. É isso. É uma solução de portfólio para resolver uma questão tributária. Realmente engenhoso. Exatamente essa é a estratégia. Com essa pequena porção de títulos longos, a média ponderada do prazo da carteira sobe drasticamente e o ETF se torna elegível para a tributação de 15%. É uma estrutura totalmente legal. E se você curte esse tipo de conteúdo detalhado, lembre-se de seguir o podcast Opinião em Foco. Entendido. Essa engenharia, como você disse, é brilhante, mas ela não é exatamente uma novidade. O LFTB11, que já está no mercado há mais tempo, usa essa mesma lógica. A mesma. O que nos leva à pergunta central. O que o AUPO 11, o lançamento mais recente, traz de diferente? Ele é uma evolução ou é só mais do mesmo com uma nova etiqueta? Se você está gostando de como estamos detalhando esse assunto, não esqueça de curtir este episódio. Ótima pergunta. Em essência, a estratégia macro é a mesma. E eles são, sim, muito parecidos. Certo. Ambos usam essa mistura de Tesouro Selic com NTN-Bs longas e a taxa de administração é idêntica para os dois, 0,19% ao ano. Mas quando a gente olha os detalhes da construção, aí encontramos diferenças importantes. A principal delas está num conceito chamado duration. Certo, duration. A gente já falou do prazo médio e a duration está relacionada, mas é um pouco diferente, né? É um pouco diferente, é a sensibilidade do preço do ETF a uma variação nos juros. Uma duration menor, em tese, significa um caminho mais suave, menos solavancos, e um rendimento mais próximo do CDI no dia a dia. Exato. E essa é a grande proposta de valor do AUPO 11. Ele foi construído para ter uma duration menor que a do seu concorrente. Ah, então ele é menos volátil. Isso, na prática, o torna menos volátil. Ele tende a seguir o CDI de forma mais fiel, mais estável. Já o LFTB11, por ter uma duration um pouco maior, ele reage um pouco mais às mudanças nas expectativas de juros. Entendi. Num cenário de queda de juros, por exemplo, ele pode até render um pouco acima do CDI. Por outro lado, num cenário de estresse, de alta de juros, ele também pode sofrer um pouco mais. Então o AUPUMP 11 se posiciona como a opção mais comportada para quem quer o mínimo de surpresas. Além da duration, tem mais alguma diferença? Sim, existem mais duas diferenças sutis. A primeira é a gestão. O AUPUMP 11 é gerido pelo BTG Pactual, enquanto o LFTB11 é da gestora Investo. Ok. E a segunda é metodológica. As regras de rebalanceamento da carteira do AUPUMP 11 são um pouco mais criteriosas. O fundo tem uma regra interna para ajustar a composição em períodos de alta volatilidade, sabe?
Uma margem de segurança. Uma margem de segurança extra para garantir que o prazo médio da carteira nunca, sob nenhuma hipótese, cai abaixo dos 720 dias e perca o benefício fiscal. É um detalhe técnico, mas que reforça essa proposta de ser mais estável. Então, no fim do dia, a escolha entre um e outro é um ajuste fino. É um detalhe, um ajuste fino de perfil. Se o objetivo é a menor volatilidade possível, a maior aderência ao CDI, quase como um reloginho, o Alpon 11 foi desenhado para isso. Entendi. Se a pessoa não se importa com uma volatilidade marginalmente maior e até vê uma oportunidade nisso, o LFTB11 continua sendo uma excelente ferramenta. Essa é a nuance. E se você valoriza essa profundidade, demonstre seu apoio, não custa nada curtir. Ok, entendemos a mecânica, as nuances da comparação. Agora vamos para a parte mais importante, a aplicação prática. A vida real. Onde o ETF como o Alpo 11 se encaixa na vida de um investidor. E a pergunta de $1 milhão. Posso usar isso como minha reserva de emergência? No lugar de uma caixinha do Nubank ou de um CDB de liquidez diária? A sua opinião é muito importante para nós. Depois de ouvir, não deixe de deixar um comentário sobre o que achou. Essa é a questão crucial, e a resposta precisa ser direta e enfática. Não. Não bem grande. Um não gigante. Em hipótese alguma, esses ETFs devem ser usados como reserva de emergência. E há 3 motivos muito claros para isso. O primeiro é o risco de mercado. Lembra daquela pequena parcela de 9% em títulos NTNB longos? Lembra? Eles sofrem o que o mercado chama de marcação a mercado. Exato, a marcação ao mercado, aquele mesmo título longo que garante o benefício fiscal, vira um pequeno veneno no curto prazo. Exato. O preço dele varia todo dia. Numa crise, quando os juros futuros disparam, o preço desses títulos cai e o valor da cota do ETF pode sim ficar negativo por alguns dias, bem na hora que se precisa do dinheiro. Perfeitamente colocado. Ninguém quer correr o risco de precisar sacar o dinheiro de emergência e ter menos do que aplicou. Com certeza não. O segundo motivo é a liquidez. A venda das cotas só pode ser feita durante o pregão da B3, que funciona em dias úteis, geralmente das 10 às 5. Certo. E uma emergência de verdade não tem hora marcada. Se o carro quebra numa sexta-feira à noite, o dinheiro só vai aparecer na segunda-feira. Ou seja, a emergência precisa ser agendada em horário comercial. Claramente não funciona. E tem o terceiro ponto, que é o prazo de liquidação, certo? Isso. Mesmo vendendo as cotas numa segunda ao meio-dia, o dinheiro só estará disponível na conta da corretora no dia útil seguinte, o famoso D+1. D+1. Para uma emergência, a liquidez precisa ser imediata, D+0. Portanto, para a reserva de emergência, a regra é clara: liquidez diária, imediata e risco de mercado zero. Esses ETFs não cumprem nenhum desses 2 requisitos. Descartado para reserva de emergência, então. Mas se não serve para isso, qual é a real utilidade? Para que ele foi criado? Ele é a ferramenta perfeita para outra finalidade, a reserva de oportunidade. Ah, boa. Pense naquele dinheiro que fica separado já dentro da corretora, esperando uma boa chance de investimento. Sei. Pode ser a queda brusca de uma ação que está sendo monitorada, um fundo imobiliário que ficou barato, qualquer outro ativo. Deixar esse dinheiro parado na conta corrente é perder para a inflação. E aí o ETF entra como uma luva. O dinheiro fica rendendo perto de 100% do CDI, com a melhor tributação possível para o curto prazo. E o mais importante, com agilidade máxima. Quando a oportunidade aparece, a pessoa vende as cotas do Alpo 11 e, em minutos, o saldo já está disponível para comprar o outro ativo. A velocidade é o grande diferencial. Exatamente. É um caixa inteligente para o investidor ativo. Agora, uma outra dúvida que surge. Serve para especular com a marcação a mercado? Tem uma pergunta. A resposta também é não. A parcela que sofre com essa variação é muito pequena, só aqueles 9%. Se o objetivo é esse, existem produtos muito mais eficientes. Certo. Tentar fazer isso com o Alpo 11 seria como usar uma chave de fenda para martelar um prego. É a ferramenta errada. Acho que o cenário ficou muito claro. Resumindo a nossa análise, Alpo 11 e o primo dele, o LFTB11, são ferramentas sofisticadas, excelentes para uma reserva de oportunidade,
mas totalmente inadequadas para a reserva de emergência. Perfeito. Eles usam essa engenharia financeira inteligente, misturando ativos, para obter uma tributação favorável de 15%. E a diferença entre eles é sutil, com o Alpol 11 sendo a opção para quem busca a menor volatilidade. Resumo perfeito. E só para adicionar uma dica final que é muito importante, quem já investe no LFTB11 e depois de ouvir nossa análise se interessou pelo Alpol 11, Sim. não deve, em hipótese alguma, vender um para comprar o outro. Essa é uma dica de ouro, porque ao vender o LFTB11, aciona-se o gatilho do imposto de 15% sobre todo o lucro acumulado, né? Exato. Seria realizar um ganho e pagar imposto desnecessariamente, o que destrói o poder dos juros compostos. Se for fazer a mudança, que seja só com os novos aportes. Exato. Os aportes futuros podem ser direcionados para o novo ETF, mantendo a posição antiga intacta. E por falar em análises, deixem nos comentários qual fundo imobiliário vocês gostariam que a gente analisasse no próximo encontro. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!